Bem-vindos ao novo vídeo! Inspirados por alguns comentários do nosso vídeo sobre insetos comestíveis, hoje vamos explorar as comidas mais únicas de cada região do Brasil. Como a culinária do Brasil é muito diversificada, alguns pratos comuns em uma região podem soar muito estranhos para quem não é de lá, mas definitivamente a história e tradição cultural por trás de cada prato são muito importantes e interessantes. Então, prepare-se para conhecer os pratos mais únicos de todo o Brasil. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Número 10. Gongo do coco babaçu. Popularmente conhecido como tapuru, no Amazonas, o bicho do coco, ou gongo, é uma larva de besouro que se desenvolve dentro do fruto de várias espécies de palmeira, como coco, babaçu, dendê e macaúba. Essas larvas têm um formato arredondado e são bastante gordinhas. Mesmo com a aparência meio repugnante, são comestíveis, porque se alimentam principalmente das polpas dos cocos. Elas têm alto teor de proteínas, e no interior do Maranhão, costuma-se fritar os bichinhos e fazer farofas com a farinha de mandioca, ou acrescentá-las no arroz depois de fritas. Algumas pessoas acham nojento, mas na verdade, essas larvas são bem limpas porque elas se desenvolvem dentro dos bagos de coco. Além da farofa, o gongo pode ser servido como petisco acompanhado de bebidas, vinho ou sucos. Um dia eu quero ir até o Maranhão para experimentar. Número 9. Caldo de turu. Sendo uma daquelas comidas brasileiras que você ama ou odeia, o caldo ou sopa de turu também é um alimento que nem todos conhecem, mas que em algumas regiões do Brasil, como no Pará, é bem comum. Seu ingrediente principal é um molusco encontrado em troncos de árvores podres nos mangues. Os turus perfuram e vivem nas raízes, bem como em todo tipo de madeira que vai parar ali. Inicialmente, o turu precisa descansar em uma tigela por aproximadamente 1 hora, até soltar um líquido leitoso de cor roxo claro, que é essencial na hora do cozimento. Mesmo levando alho, cebola, pimentões, limão e outros temperos, o aspecto final do prato não é tão atraente assim. Curiosamente, o turu também pode ser consumido cru. Teria coragem de experimentar? Número 8. Mocotó. O mocotó é um dos queridinhos dos brasileiros, mas também é um daqueles pratos que comemos sem nem ao menos saber do que se trata. Também chamado de mão de vaca, ele é um prato baseado em patas de bovino sem casco ou extremidades. O mocotó é um prato fácil de fazer e cheio de sabor. Ele pode ou não conter feijão branco, mas o que é sempre regra é o uso de temperos e pimentas, tanto secos quanto frescos. Pode parecer estranho, mas é uma comida muito cheia de nutrientes e, por ser de baixo custo, é bastante consumida no Brasil. E você sabia que é possível preparar um prato doce com o mocotó do boi? Eu gosto muito do mocoforte, encontrado em todo o Brasil e reconhecido pelo mascote extremamente bombado. Número 7. Chouriço. O chouriço também é conhecido em alguns lugares como chouriça. É uma comida brasileira diferente que pode ser encontrada em todo o país, mas é mais comum no sul do Brasil. Na Argentina, ele é chamado de morcilha. Muitas pessoas apreciam o chouriço. No entanto, independente do sabor, a verdade é que a origem do alimento é, no mínimo, um pouco estranha. Ele é um tipo de linguiça preenchida com gordura e carne, mas também, curiosamente, leva uma quantidade boa de sangue de porco. Fora isso, alguns temperos são adicionados a fim de deixar o gosto mais agradável. Assim que são temperadas, a carne e a gordura devem ser introduzidas em tripas finas e atadas em intervalos de 30 a 40 centímetros, ou seja, idêntico a qualquer linguiça, tirando o fato de possuir sangue animal. Você sabia que o chouriço era feito de sangue? Deixa nos comentários. Número 6. Pato no tucupi. Esse prato é um dos mais típicos da culinária paraense. A receita é elaborada com jambu, uma erva conhecida por deixar uma sensação de dormência na boca, pato assado e tucupi. O tucupi, por sua vez, é um líquido de coloração amarela cuja extração é feita a partir da raiz da mandioca brava. Entretanto, nem todos podem se arriscar preparando o caldo por conta própria. Afinal de contas, a princípio, o tucupi extraído da mandioca é venenoso. Ou seja, antes de ser usado com o pato, é necessário que o caldo perca a toxicidade, sendo cozido durante 1 semana. Após assado, o pato é cortado em pedacinhos e fervido junto ao tucupi, devidamente preparado. Então, o pato fica marinando no molho, e em seguida são fervidas as folhas do jambu. Sem dúvidas, o pato no tucupi é um prato muito tradicional da região, sendo considerado uma iguaria ao ser saboreado nos demais estados do Brasil. Número 5. Mocororó. A bebida é preparada pelos indígenas Canindé e por mais uma dezena de outras comunidades indígenas do Ceará. Ela é servida em rituais e festejos. O mocororó vem do processo de fermentação do caju e tem sim um teor alcoólico. Ela pode ser servida com a farofa da castanha do caju, para uma combinação muito interessante. A sua história traz tantas curiosidades sobre o modo de viver e as tradições que ela se tornou objeto de vários estudos. Além disso, existe uma festa exclusiva para celebrar a bebida, organizada pelo povo Genipapo Canindé há mais de 5 anos, sempre no mês de setembro. Número 4. Sarapatel.
O sarapatel é aquele cozidão que não é qualquer um que encara, e também faz parte da lista do ou se ama ou se odeia. Isso acontece porque ele é um tipo de guisado de sangue. O prato leva diversas iguarias preparadas com as vísceras do porco, do cabrito ou do borrego, que nada mais é do que um cordeiro que ainda não está na fase de procriar. No entanto, o mais estranho é que durante o preparo utilizam o sangue coagulado do animal, o qual costuma ser cortado em pedaços. O sarapatel normalmente é vendido em açougues, com todos os ingredientes já cortados em cubos para preparar em casa. O prato em si é bem gorduroso, já que leva toucinho e outras partes mais gordas. Então, mesmo que você ame esse prato, não exagere. Número 3. Buriti. O buriti é um alimento que acabou dando origem para outros produtos. Você provavelmente já ouviu falar dele. A polpa do fruto é saborosa e possui coloração alaranjada, sendo acompanhada, em geral, de um caroço que é a semente da espécie. O buriti também fornece palmito comestível, mas pouco utilizado. O óleo da polpa é utilizado para frituras, e a polpa em si, depois de fermentada, se transforma em vinho. O fruto, que era consumido puro pelos indígenas, se tornou um insumo para o preparo de mousses, sorvetes e outros doces. Além de tudo, ele é super usado para artesanatos que resultam em peças lindas. E mais do que nunca, vem ganhando destaque na produção de cosméticos. Número 2. Buchada de bode. A buchada de bode é um prato típico do Nordeste e preparado com miúdos do animal. No caso, o estômago do bode, também conhecido como miúdo branco, e as suas tripas são costuradas como se fossem bolsas. Essas bolsas são então recheadas com outros miúdos do animal, bem picados e temperados, como fígados, rins, pedaços de tripas e coração. Esses miúdos são lavados, refogados com diversos temperos e depois de cozidos, vão para dentro das bolsinhas de tripa. O prato é muito consumido no Nordeste e é popularmente conhecido, tanto que já reconhecem o termo buchada como sendo um prato de bode, do tanto que é consumido no local. A buchada de bode é um prato com sabor bem forte e único. Você ou a sua família costumam comer esse prato? Deixa nos comentários. Número 1. Maniçoba. Mas afinal de contas, o que é maniçoba? Apontada como uma comida paraense, é um prato de origem indígena, tradicionalmente servido na festa do Círio de Nazaré, em Belém. Para fazer a receita tradicional de maniçoba, com todos os cuidados que ela precisa, são necessários, no total, 7 dias. Feita com folha de mandioca triturada, a maniva passa por um cozimento de 1 semana para eliminar o ácido cianídrico, que é venenoso para a nossa saúde. Para quem opta por fazer a receita de maniçoba em casa, o ideal é comprar a maniva já cozida por pelo menos 72 horas e voltar a cozinhá-la por mais 8 horas, antes do preparo do prato propriamente dito. Depois, acrescentam-se pedaços de charque, toucinho, linguiça, costela, carne de porco e outros ingredientes típicos da feijoada. No final das contas, a aparência da maniçoba fica bem parecida com uma feijoada mesmo, mas como ela é feita da folha de mandioca, tem um sabor extremamente único. E aí, qual dessas comidas você gostaria de experimentar ou até come com frequência? Comenta aí e aproveite para sugerir temas para os nossos próximos vídeos. Espero que você tenha se divertido com o nosso vídeo e se impressionado com a diversa cultura culinária do nosso país. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos interessantes como esse. Muito obrigado e até a próxima!